Amém, meus irmãos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por mais esse dia, passando aqui para meditar com os irmãos, em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 15, uma conversa entre Jesus e os seus discípulos. Anteriormente, Jesus pergunta: quem o povo diz que eu sou? E as pessoas dizem sobre vários homens do passado, profetas do Senhor do passado. Mas Jesus pergunta para os seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E então a palavra diz, Mateus capítulo 16, versículo 15, ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaste isto a você, mas o meu Pai que está no céu. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus aqui revela para Pedro, o próprio Jesus: você foi usado pelo meu Pai, você é instrumento do meu Pai. E na frente de todos ali. Então nós temos que aprender a manter o controle, a manter a humildade, porque na sequência, a partir do versículo 21, Jesus começa mais uma vez falar sobre a sua morte, que seria necessário que ele morresse. E imediatamente Pedro chama Jesus à parte e repreendeu, dizendo a ele que Deus não permitisse que isso acontecesse, mas essa era a vontade de Deus, E então Jesus ali imediatamente diz a Pedro: afaste de mim, Satanás. Não a Pedro, mas ao Satanás que usava Pedro ali naquele momento, pois para mim você é pedra de tropeço. O Senhor nos mostra aqui que Pedro foi usado pelo Espírito Santo, mas ali a arrogância, a prepotência, a altivez do homem, por ele ter sido ali usado pelo Espírito Santo, permitiu que desse lugar à carne, a altivez. E ali Pedro, talvez até se achando melhor do que os outros, repreendeu o próprio Jesus, o próprio Deus, sobre aquilo que era a vontade de Deus para aquele momento, aquilo que deveria realmente acontecer para Jesus, para a salvação do homem. E a arrogância ali, a altivez, permitiu que desse lugar à carne e que Satanás usasse ali Pedro naquele momento. Mas Jesus o repreendeu imediatamente, não a Pedro, mas a Satanás, e deixando ali um ensinamento para Pedro naquele momento, E a palavra nos mostra que a arrogância nos afasta de Deus. A soberba nos afasta de Jesus, esfria o Espírito Santo em nós e desagrada a Deus completamente, nos afastando do Senhor. Mas aqui no próprio livro de Mateus existe um ensinamento grandíssimo. Não sei se existe essa palavra, grandíssimo, mas é um grande ensinamento. Que está em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando. Centurião era um líder ele estava acima do capitão. Era líder de um grupo de homens fortemente treinado, capacitado para agir em toda e qualquer situação. Um homem que tinha um grande poder, o centurião, sobre esses soldados. Liderava um grupo acima da média, E esse centurião disse a ele: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Olha a humildade deste homem. Com toda a autoridade que ele tinha, com a posição que ele ocupava, ele demonstrou ali:
humildade, simplicidade. Ele colocou ali a sua indignidade, né, por ele não ser digno de estar na presença do Senhor. Olha a humildade desse homem. Olha como ele se colocou aos pés do Senhor, no seu devido lugar, nos ensinando aqui grande humildade, e ele impressiona o próprio Deus, né? Jesus respondeu. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Olha a fé desse homem, olha a humildade, olha a simplicidade, olha o ensinamento que o Senhor nos dá, a palavra nos dá de como nós devemos nos comportar diante do Senhor, na simplicidade. Não é porque Deus nos concedeu, porque tudo que nós temos, quem nos dá é o próprio Deus. Ele nos concedeu talvez uma posição, uma situação financeira, ou uma posição na igreja, na empresa, diante da nossa família, que nós devemos nos colocar melhor do que os outros. Mas nós devemos nos colocar sempre em submissão, debaixo da autoridade do Senhor, com humildade, sabendo que o que nós temos, tudo foi Deus que nos deu. E o que nós podemos fazer como liderança na igreja, na empresa, na nossa família, essa autoridade nos foi dada por Deus. Então, não agindo como Pedro agiu ali naquele momento, e que, glória a Deus, ele aprendeu com isso, né? Houve grande transformação em Pedro, mas agindo aqui como esse centurião, homem de autoridade, homem de poder, e ali sim, sendo humilde diante do Senhor, mostrando que acima de todas as coisas estava a fé dele pelo Senhor, né? Então ele colocava Deus, a palavra de Deus acima de todas as coisas, não a posição que ele tinha diante dos homens. Amém? Que palavra maravilhosa que o Senhor nos trouxe hoje. Grande proveito podemos tirar dessa palavra, né? Que ela seja uma semente plantada em boa terra e venha fortalecer-nos, né, diante do Senhor, venha trazer frutos para os nossos dias, para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Deixo um convite aqui para os irmãos, para visitarmos a nossa igreja, Igreja Batista Resgate, no bairro Santa Amélia, Avenida Guarapari, 671. Aguardamos vocês lá, serão todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe.